Mês de junho, nós vamos começar uma série nova, cujo tema é Vida conforme o Evangelho. No mês retrasado, nós falamos a respeito das más novas, das boas novas. Nós estudamos o que é o Evangelho, aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Nesta nova série, eu quero pensar com vocês a respeito dos efeitos daquele Evangelho, daquilo que Deus fez por nós na nossa vida prática. Como é que a gente tem vivido o Evangelho? Vida conforme o Evangelho, porque o desafio é esse. Se nós temos um desafio, que é não nos conformarmos com o presente século, esse é o desafio proposto por Paulo. Não vos conformeis com o presente século. Nós temos um desafio inverso, que é o de conformar a nossa vida ao Evangelho. Como discípulos de Jesus, creio que é isso que nós somos, discípulos de Jesus, nós precisamos conformar a nossa vida ao Evangelho. O Evangelho não é uma ideia legal, uma agenda bacaninha. O Evangelho tem que ser vida de Deus na nossa vida. Tem que se tornar uma realidade na nossa vida, no nosso coração. Então vejam, se o apóstolo Paulo disse corretissimamente, não vos conformeis com o presente século, há o desafio inverso de conformarmos a nossa vida ao Evangelho. No último congresso da CEPAL, ouvi a Edmeia Williams, que é uma senhora ligada à igreja anglicana, dizendo que a igreja está cheia de crentes, e esse é o problema da igreja. A igreja está cheia de evangélicos, e esse é o problema da igreja. Como assim? O que falta na igreja são discípulos de Jesus, que é muito mais do que ser crente, é muito mais do que ser evangélico, é ser discípulo. Ser discípulo de Jesus significa seguir o rastro dele, colocar os nossos pés sobre as pegadas que ele deixou, imitá-lo, ser como ele, anelar, almejar, ser como Jesus. Isso é ser discípulo. Então, o discípulo de Jesus tem uma vida conforme o Evangelho. A nossa agenda, no mês de junho, e eu quero convidar você a participar dos nossos 4 encontros aqui. A nossa agenda, hoje, eu quero falar a respeito do tema livres do moralismo. A vida conforme o Evangelho é uma vida livre do moralismo. Aliás, já adianto, o moralismo é o câncer da igreja. Tanta gente avessa a igreja ao Evangelho por causa do moralismo, do falso moralismo que desemboca na hipocrisia. E muita gente longe da igreja, não quer nem saber de igreja. Você fala a respeito de igreja para a pessoa se arrepia, porque logo associa a igreja, o Evangelho, a gente moralista e a gente hipócrita. Vou falar a respeito disso hoje. Domingo que vem, se Deus permitir, livres do secularismo. A igreja não pode ser moralista, legalista, mas a igreja também não pode ser mundana. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então falarei sobre secularismo. No dia 18, livres do egocentrismo. O Evangelho nos liberta do eu, do ego. Existe um trono na minha vida, no meu coração,
que deve ser ocupado por Jesus. E para que Jesus se assente e reine sobre a minha vida, eu preciso desalojar esse trono. Eu tenho que tirar o eu, o ego desse lugar, para que Jesus o ocupe. E no último domingo, se Deus permitir, livres do individualismo. O Evangelho é um chamado à vida comunitária. Se a gente não sofre com o nosso irmão, com a nossa irmã, se aquilo que está acontecendo com a vida do Wellington, com o Benício, se aquilo não nos afeta, a gente tem que questionar se realmente a gente é discípulo de Jesus. Porque o sofrimento do outro dói em mim. A alegria do outro é também a minha alegria. Eu sou afetado por aquilo que acontece na vida do outro. A gente tem que se livrar do tal do umbiguismo, que é a moda, que é a pegada. Eu e meu próprio umbigo. O meu umbigo e eu. Isso é anticristão, isso é diabólico. Essa é a nossa agenda. Recordar é viver. O que é evangelho? Evangelho é a revelação do que Deus fez através de Jesus, do sacrifício dele por nós, em nosso lugar, para tornar possível sermos perdoados dos nossos pecados, de forma que ele possa nos dar vida e aceitação em sua família. Uma definição singela do Evangelho. Você vai encontrar centenas de outras definições, milhares de outras definições, mas nós usamos essa definição no mês retrasado. O que é Evangelho? Evangelho nada mais, nada menos, é isso aí, ó. É o que Deus fez, através de Jesus, para que eu pudesse ser perdoado dos meus pecados. E daí, tendo uma nova vida, ser aceito em sua família, que é a igreja. Isso é Evangelho. E eu quero repetir, e vou falar de novo, e vou repisar, você vai ficar bravo comigo, e pode ficar mesmo, mas eu oro para que essa ideia penetre o seu coração. Evangelho é isso. Evangelho é isso. É ação de Deus, é iniciativa de Deus, é obra de Deus. É Deus vindo ao nosso encontro. É Deus dando o primeiro, o segundo, o 10º, o 100º, o 1000º passo na nossa direção. Para nos perdoar dos nossos pecados. E nos dar uma vida nova. E nos inserir na sua família, que é a igreja. E nós precisamos conformar toda a nossa vida à realidade do Evangelho. Não dá para ser discípulo de Jesus dominicalmente. Não dá para pensar que aquilo que acontece no domingo não se reflete, não reverbera na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, em todas as esferas, em todas as áreas da vida. Porque o discípulo de Jesus é esse sujeito. Toda a vida dele está submetida ao seu mestre, ao seu Senhor, Jesus Cristo. Então, o nosso desafio é conformar toda a nossa vida à realidade do Evangelho. Bem, eu quero compartilhar com vocês hoje o texto que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Vou usar a mensagem. A mensagem. É uma parábola que Jesus contou. E é uma parábola bomba relógio. Fico imaginando os primeiros ouvintes, as pessoas que foram testemunhas auriculares, que ouviram Jesus contando a parábola que lhes apresentarei a seguir.
o impacto dessa história que Jesus contou. Vamos lá? Para alguns que se julgavam bons, estavam satisfeitos com a sua condição moral e olhavam de nariz empinado para o povo simples, Jesus contou a seguinte história. 2 homens foram ao templo para orar, um fariseu e um cobrador de impostos. O fariseu, cheio de pose, orava: ó Deus, sou grato por não ser como esse bando de ladrões, trambiqueiros, adúlteros e como este cobrador de impostos. Sabes que jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. Enquanto isso, o cobrador de impostos, de cabeça baixa num canto, com as mãos no rosto, não ousava nem olhar para cima. Apenas dizia: Deus, tem misericórdia de mim. Perdoa este pecador. Jesus comentou: quem voltou para casa justificado diante de Deus foi o cobrador de impostos, não o outro. Se você andar por aí de nariz empinado, vai acabar de cara no chão. Mas se com humildade enxergar quem você é, acabará se tornando uma pessoa melhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós precisamos tanto, tanto, tanto ouvir a sua voz. Porque talvez na nossa vida, na nossa história como discípulos, tenha sido criada uma confusão no nosso coração, na nossa alma. Confundimos o Evangelho com moralismo. Confundimos, Senhor, Evangelho com moralismo. A tal ponto, Senhor, de pessoas olharem para nós e dizerem: Deus me livre. E nós queremos, com humildade, clamar pela sua misericórdia. E que o Senhor nos ajude a enxergar com mais nitidez aquilo que de fato e de verdade é o Evangelho. Nos ajude, Senhor, a sermos moldados pelo Evangelho, a termos as nossas vidas conformadas, conformes o Evangelho. Que o Evangelho brilhe sobre nós, em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que eu quero pontuar aqui: quem era, ou qual era, o público-alvo da parábola de Jesus? Para quem Jesus contou essa história? O versículo 9, nos diz: para alguns que se julgavam bons, estavam satisfeitos com a sua condição moral e olhavam de nariz empinado para o povo simples, Jesus contou a seguinte história. Está aí o público-alvo. Gente que se achava. E a espiritualidade tem esse problema. Pode provocar orgulho. Muitos são orgulhosos, espiritualmente falando. O tal do orgulho espiritual. Você achar que você é o ungidão, a ungidona. É uma pessoa mais próxima de Deus em relação aos outros. Que no dizer de Kiko não passam de gentalha, gentalha, gentalha. Isso é mais comum do que a gente pensa. O tal do orgulho espiritual.
de você olhar para o lado e dizer: graças a Deus eu não sou como esse miserável. Graças a Deus. Porque se eu morrer eu vou para o céu, e ele, se morrer, vai para dentro do caldeirão do capeta. Porque é um torto. É um maltrapilho. É um sujeito cheio de arestas na vida. Mas eu não. Eu sou presbiteriano, participo de todas as programações da igreja, sou dizimista fiel, tenho a cartela amarela da igreja, o envelope. Eu não. Para alguns que se julgavam bons, estavam satisfeitos com a sua condição moral e olhavam de nariz empinado para o povo simples, Jesus contou a seguinte história. A gente tem que ter muito cuidado. Mas a pergunta que não quer calar é: o que podemos aprender com o relato bíblico? O primeiro princípio da série, o primeiro e único princípio desta noite é: o que o torna aceitável a Deus não é o que você faz, mas sim o que Ele fez por você através de Jesus. Vamos repetir todos juntos? Vamos lá? O que o torna aceitável a Deus não é o que você faz, mas sim o que Ele fez por você através de Jesus. Se a gente entender isso, o demônio do moralismo não vai ter poder sobre nós. Mas se nós não entendermos isso, nós seremos atormentados pelo demônio do moralismo. Porque a gente vai achar que a nossa performance é que vai nos conduzir até Deus. A gente vai achar que a nossa retidão é que vai nos levar até a presença de Deus. Gustavo, então quer dizer que não vale a pena fazer a coisa certa, agir corretamente? Não estou dizendo isso. Pelo amor de Deus, não entenda dessa maneira. Estamos caminhando um caminho errado se formos por aí. Eu não faço certo para ser salvo. Eu faço certo porque eu fui salvo. Essa é a relação. Eu tento ser uma pessoa melhor, não para construir uma casinha, né? Cada atitude certa é um tijolinho lá em cima. Acerto aqui, tijolinho lá. Acerto aqui, tijolinho lá. Acerto aqui, tijolinho lá. Não. Isso é religião. Religião, nada mais, nada menos, é isso. É o ser humano indo até Deus, construindo um caminho para Deus. Isso é religião, é salvação pelas obras. Acerto aqui, tijolinho lá em cima. Acerto aqui, tijolinho lá em cima. Não, eu acerto aqui porque eu fui amado por Deus. Eu faço o que eu tenho que fazer aqui, dou o meu melhor. Sou honesto, sou probo, sou íntegro, procuro ser, não para, mas por quê? Evangelho é o princípio 1 ali. O que o torna aceitável a Deus não é o que você faz, mas sim o que Ele fez por você através de Jesus. Eu sou salvo pela graça mediante a fé. Jesus morreu no meu lugar. É isso que me salva. Vamos lá? Nós temos dois personagens nessa história de Jesus. O primeiro personagem é o fariseu. E o fariseu é o sujeito perfeitinho. E porque ele é perfeitinho, ele é moralista. É o nosso primeiro personagem. E atente para um detalhe. Esse sujeito, no tempo de Jesus, era o herói. O fariseu,
no tempo de Jesus, representava a pessoa. Então Jesus usa esse exemplo. O fariseu é o cara que é perfeitinho e que, por conseguinte, é moralista. Em contraposição ao publicano. Quem era o publicano? Era o cara enrolado com a lava-jato. É o cara que 5 horas da manhã já acorda, já fica olhando para a porta com medo que o japonês da Federal bata, porque ele está envolvido. Ele está envolvido. É o sujeito torto e de moral duvidosíssima, porque ele mexe com dinheiro. Comumente está envolvido com extorsão. E mais, ele está aliado a Roma. Ele é amigo dos romanos. Então, nos tempos de Jesus, o publicano era o pior dos piores. Então, veja uma história que Jesus contou. Dentro do quadro de 2000 anos atrás, lá na Palestina, ele pegou o herói, o fariseu. E ele pegou o anti-herói, o vilão, o bandido, o publicano. E é interessante a história de Jesus. Esses 2 homens vão ao templo orar. Eu quero dar uma olhadinha com você na postura e na oração do fariseu. Porque tanto o fariseu quanto o publicano vão para o templo orar. A postura e a oração do fariseu. O fariseu, cheio de pose, orava: ó Deus, sou grato por não ser como esse bando de ladrões, trambiqueiros, adúlteros, ou como este cobrador de impostos. Sabes que jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. Vejam, muito provavelmente tudo isso fosse verdade mesmo. Muito provavelmente esse sujeito fosse aquilo ali. Mas onde é que está o erro dele? O erro dele é que ele confiou e deixou-se ser tragado pelas suas próprias virtudes. Sabe o sujeito que diz assim: eu me orgulho na minha humildade? Eu não compreendo. Que falaste? Eu me orgulho na minha humildade. Foi tragado pela própria virtude. Jesus não diz que esse cara é hipócrita. Jesus está dizendo que ele foi tragado pelas próprias virtudes. Ele se tornou orgulhoso. Orava com pose, mostrava todo o crédito que ele tinha para com Deus. Então Deus se tornou refém dele, porque o sujeito tinha só crédito, né? E ainda menosprezou o outro. Eu não sou como esse lixo que está aqui do meu lado. Tá. Vamos dar uma olhada na outra oração, na oração do torto. O sujeito de moral duvidosíssima. Enquanto isso, o cobrador de impostos, como é que ele estava? De cabeça baixa num canto, com as mãos no rosto, não ousava nem olhar para cima. Apenas dizia: Deus, tem misericórdia de mim. Perdoa este pecador. Torto. Muito provavelmente um sujeito que estava envolvido. Tinha coisa na vida dele. Mas vejam como ele se aproxima de Deus. Não tem nem coragem de olhar para cima. Está prostrado, está ajoelhado, está no chão. E a oração dele? Não tem crédito nenhum. Ele apresenta os débitos dele para Deus. Senhor, está aqui a minha conta, vermelha, rubra. Tem misericórdia de mim. Eu sou pecador. E a surpreendente conclusão de Jesus.
Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Jesus comentou: quem voltou para casa justificado diante de Deus foi o cobrador de impostos, não o outro. Se você andar por aí de nariz empinado, vai acabar com a cara no chão. Mas se com humildade enxergar quem você é, acabará se tornando uma pessoa melhor. Disse que a parábola certamente impactou seus primeiros ouvintes, porque o que Jesus faz aqui? O mocinho é bandido. E o bandido é mocinho. Há uma subversão da ordem. O sujeito virtuoso, na verdade, não tem virtude nenhuma. E a pessoa cheia de vícios, mas que com o coração contrito, o espírito compungido, se aproxima de Deus com humildade, ele é ouvido. E na versão revista e atualizada, Jesus diz que ele sai justificado da presença de Deus. Ele sai justificado da presença de Deus. Justamente porque ele com verdade, com sinceridade se coloca diante de Deus. Eugene Peterson diz o seguinte: o moralismo é a morte da espiritualidade. É uma forma de encarar as coisas que coloca toda a ênfase no desempenho pessoal. Funciona a partir da convicção de que existe uma justiça nítida, que somos capazes de discernir, achar melhor e executar em cada uma das diversas circunstâncias. Isso coloca toda a carga de nossa espiritualidade sobre aquilo que fazemos. Deus é marginalizado. O moralismo esmaga o nosso espírito. Nele não há misericórdia. Disse, e agora vou repetir. Sabe por que tanta gente avessa à igreja, ao evangelho? Porque é tão difícil falar de Jesus, compartilhar a respeito de Jesus com as outras pessoas, porque parece que essas pessoas têm anticorpos. Elas se arrepiam. Elas não querem saber, tapam os ouvidos. E aí, perguntamos, por quê? Eu tenho uma resposta possível, plausível. É o moralismo. É o moralismo. A igreja vendeu e agora se estrepa. Vendeu que a postura, a conduta, a perfeição, é isso, é desse jeito. A igreja vendeu isso. Mas uma venda que jamais deveria ter sido feita. Uma propaganda enganosa. Porque o evangelho não é o que eu faço por Deus, mas é o que Deus, Ele mesmo, fez por mim. E vou lhe dizer, a minha convicção hoje, com 42 anos, 16 para 17 como pastor, eu não levanto um dedo para cima, não sou capaz disso, que não seja pela graça de Deus. Se a graça não me assistir, eu não levanto um dedo, porque tudo é pela graça, tudo é a graça na minha vida. Essa é a convicção que eu tenho. Eu tento dar o meu melhor, eu tento ser a melhor pessoa possível, mas a graça está agindo na minha vida, porque não sou eu, não sou eu, não sou eu, é a graça na minha vida. Essa é a minha percepção. Essa é a minha percepção. Essa palavra do pastor Eugene Peterson é muito forte, mas eu concordo 100% com ela. O moralismo é a morte da espiritualidade.
é a morte. Porque encara as coisas de um jeito que coloca toda a ênfase no desempenho pessoal. Sou eu. Eu que estou fazendo certinho. Eu que estou sendo íntegro. Eu que estou tendo a melhor postura, dando um baita de um testemunho. Sou eu. E não é isso. Porque eu não sou capaz de nenhuma dessas coisas. Por mim mesmo. É a graça atuando na minha vida. É o Evangelho de Jesus Cristo atuando na minha vida. Muitas pessoas avessas à igreja por causa do moralismo, do discurso moralista, que coloca todo o peso sobre a própria igreja. E aí, como a própria igreja não é capaz de cumprir, porque ninguém é capaz de cumprir, a gente fica com um baita de um problema. As pessoas avessas. O Evangelho, uma vida conforme o Evangelho, é uma vida livre do moralismo. Eu faço certo, não para. Eu faço certo por quê? E está aí a grande diferença. Eu procuro ser uma pessoa melhor, não para conquistar algo lá em cima. Eu procuro ser uma pessoa melhor porque eu já fui conquistado por Jesus. Eu já fui conquistado por Ele. Então a minha vida é uma vida em responso. A minha vida é uma vida em resposta ao amor de Deus. Só isso. Quantas e quantas vezes eu não tive que me deparar com gente perguntando para mim: pastor, crente fuma, crente bebe, crente dança, crente usa piercing, crente faz tatuagem, crente... Quantas e quantas vezes? Vejam que reducionismo. Como se o Evangelho fosse isso. Fazer, deixar de fazer. Fosse um conjuntinho de regras. Isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Isso não é Evangelho. O que é o Evangelho? É aquilo que Deus fez por mim através de Jesus Cristo. Perdoando os meus pecados, me dando uma nova vida e me inserindo na sua família. Isso é o Evangelho. E por conta de todo esse processo na minha vida, eu respondo a Deus em amor. Tento ser uma pessoa melhor. Mas não é que eu esteja conquistando algo lá em cima, tijolinho lá em cima. Eu já fui conquistado por Jesus. Recordar é viver. Vamos ler juntos? Vamos lá? Evangelho é a revelação do que Deus fez através de Jesus, para tornar possível sermos perdoados dos nossos pecados, de forma que Ele possa nos dar vida e aceitação em sua família. Evangelho, o que é e o que não é. O que é nós acabamos de ver. Está aí. É aquilo que Deus fez através de Jesus, perdoando os meus pecados, me dando uma nova vida e me inserindo em sua família. O que o Evangelho não é? Evangelho não é o moralismo da religião, e Evangelho também não é o relativismo da irreligião. Aqui, neste polo, sou eu fazendo coisas para conquistar a minha salvação. Isso não é Evangelho. Evangelho é aquilo que Deus já fez em Cristo Jesus por mim, me perdoando dos meus pecados, me dando uma nova vida e me inserindo na igreja, na família de Deus. Isso é Evangelho.
Mas tem o outro lado, que é o relativismo da irreligião. Ah, Jesus é um cara legal, um mestre, quantos ensinos preciosos. Mas também, todos os caminhos levam a Deus. Jesus, Buda, Jesus, fulano, cicrano, beltrano, grandes mestres. É o relativismo, é a irreligião. E também isso não é evangelho, porque Jesus não é um cara legal, não é um mestre, não é o mártir da paz. Jesus não é mais um. Aliás, ou a gente acredita naquilo que Jesus disse sobre si mesmo, e o que Jesus disse sobre si mesmo? Conversando com a samaritana, Jesus diz a ela: eu sou Deus. Ou a gente acredita nisso que Jesus falou, ou a gente não acredita. E se a gente não acreditar, aí a gente vai cair no relativismo da irreligião. Irmãos, o Evangelho não é religião nem irreligião, mas algo completamente diferente. Uma terceira via de relacionamento com Deus por meio da graça. Isso é o Evangelho. Não é nem moralismo religioso e nem relativismo irreligioso. O Evangelho é o Evangelho. É uma terceira via de relacionamento com Deus por meio da graça. Por obras não seremos salvos, por obras não nos salvaremos. Somos salvos pela graça mediante a fé, por aquilo que Deus fez através de Jesus. E isso tem que estar claro para nós. Tem que estar muito claro, muito nítido para nós. Para meditar e orar. A sua vida é conforme o Evangelho? Você tem procurado conformar a sua vida ao Evangelho? A segunda pergunta: de quem você depende no seu dia a dia? De Deus ou de você? Da sua performance? Como é que você ora? A sua oração está mais para a oração do fariseu? Ah, Senhor, muito obrigado, porque eu sou bom mesmo. Eu não sou como essa gentalha por aí. Gente que não presta, que não serve para nada. Eu, Senhor, eu não. Eu sou presbiteriano. Frequento a igreja lá, a paróquia do Jardim São Paulo. Sou dizimista, Senhor. Dá uma olhadinha aqui nos meus créditos. Me aplauda, Senhor. Menos, Senhor, menos. Ou a nossa oração é como a oração do publicano: Senhor, é só pela sua misericórdia. O Tássio citou aqui, né, Lamentações. O texto diz, né, e diz claramente, que a causa de não sermos consumidos, por quê? Porque as misericórdias do Senhor se renovam diariamente. Agora eu vou achar que sou eu? Deus me livre, eu sei que hoje eu só não fui consumido, no dia de hoje, eu só não fui consumido porque as misericórdias do Senhor se renovaram para mim.
Só por isso que eu não fui consumido. Não sou eu mesmo. Eu tento ser uma pessoa melhor, mas a graça precisa me assistir. É a graça. Eu não consigo ser mais puro por mim mesmo. Eu não consigo ser mais íntegro, ser mais reto, ser mais probo por mim mesmo. Eu posso me esforçar, posso me matar de me esforçar, mas meu esforço, sem a graça, é um esforço vão. Eu tento ser melhor, procuro ser melhor, quero ser melhor, mas a graça de Deus me assiste, porque é Ele na minha vida. Uma outra frasezinha do Peterson, claro, me baseei nela para o nosso princípio hoje. E a gente precisa entender isso. O princípio básico da vida espiritual não é o que fazemos por Deus, mas o que Deus fez por nós. É o que Deus fez por nós. Esse é o princípio básico. Começa por aí. E aí a vida fica mais leve, porque não sou eu, é Deus em mim. É Deus na minha vida. E eu abrindo meu coração para Ele. E eu com a mãozinha assim, ó. Eu com a mãozinha assim, pronto para receber. Vamos orar mais uma vez? Como você está? Sentado, sentada? Senhor, muito obrigado pelo seu amor. Somos eternamente gratos pelo seu amor, que nos alcançou e tem nos alcançado. O Senhor nos amou com amor eterno. E o amor foi tão agudo, o amor foi tão grandioso, que o Senhor enviou o seu Filho, o seu único Filho, o unigênito, para morrer por nós, para ressuscitar por nós, para a nossa salvação. Porque o Senhor nos amou e nos ama com amor eterno. Muito obrigado, Senhor. Somos e seremos eternamente gratos ao Senhor. O Senhor não voltou as costas para nós. O Senhor não nos desprezou. O Senhor não desistiu de nós, pelo contrário. Aquilo que lhe era mais caro, mais precioso, o Senhor deu por nós e para nós, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo seu amor. Muito obrigado pela sua graça, muito obrigado pela sua misericórdia, muito obrigado pelo seu perdão, muito obrigado pela sua benevolência, muito obrigado pela sua clemência, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque nós podemos crer que fomos salvos, somos salvos e seremos salvos em Cristo Jesus. Opera na nossa vida, que o seu Santo Espírito age em nós, trabalhe em nós, operacionalize a sua salvação na nossa vida, para que realmente, verdadeiramente nós possamos ter vida de discípulos de Jesus. Faça isso conosco, Senhor. Muitos evangélicos por aí, muitos crentes por aí, mas poucos discípulos de Jesus. E nós queremos ser, Senhor, esses discípulos. Nós queremos, Senhor. Na nossa vida, age, trabalha, Senhor. Quebra aquilo que tem que ser quebrado. Tira de nós aquilo que tem que ser tirado. Retifica aquilo que está torto. Conserta aquilo que está estragado, podre. Faça isso conosco, Senhor. Faça isso conosco. Porque nós entregamos ao Senhor
não créditos, mas entregamos, Senhor, a nossa vida, crendo que também não temos débito algum, porque Cristo pagou a nossa dívida. Mas nós colocamos a nossa vida, nossa existência diante de Ti e pedimos, derrame sobre nós a Sua bênção. Abençoe-nos, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Pastor Gustavo, crente pode jogar? Crente pode dançar? Crente pode fumar? Crente pode beber? Crente pode fazer acupuntura, florais de Bach? Crente pode comer buchada? Todas essas perguntas, hein? E eu respondo como Agostinho responderia. É a minha resposta. Ama a Deus e faz o que quiseres. Essa é a minha resposta. Ama a Deus e faz o que quiseres. O crivo é o amor. O amor de Deus, o amor a Deus me impede de fazer um monte de besteira. Um monte de besteira. Mas é o amor a Deus. É o amor a Deus. Eu não faço porque eu amo o meu Deus. Eu tenho procurado amar o meu Deus. É por isso que eu não faço. E não porque tem a regra 1, a regra 2, a regra 3. Isso para mim não cola mais. Anote na capa da sua Bíblia essa frase. Essa frase eu ouvi há 20 anos. Ama a Deus e faze o que quiser.